Olá, escutelers, como vocês estão? A minha convidada de hoje é minha xará, Fernanda Matos, e talvez vocês conheçam ela como Fernanda Sem Filtro, com seus vídeos hilários da vida CLT e os perrengues do trabalho remoto. Ela nasceu em São Paulo e sempre teve esse espírito empreendedor. Mas só depois de 10 anos no mundo corporativo, passando por áreas como marketing, trade, gestão de categorias, ela decidiu ouvir a própria intuição, algo que nós amamos por aqui no Escuta Ela, e se jogar no mundo digital nas redes sociais. Durante a pandemia, ela começou a postar, brincando com essas situações do home office, e deu muito certo. Hoje ela compartilha com mais de 400 mil pessoas entre o Instagram, TikTok e LinkedIn conteúdos que misturam humor, vivências e muita identificação sobre esse universo corporativo, mas também sobre a vida, crescimento pessoal e tudo que vem nesse pacote. Fê, seja muito bem-vinda ao Escuta Ela Podcast. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada, Fê, minha xará. É uma honra estar aqui, então sempre que eu conversava, né, quer dizer, eu conversei depois com uma amiga que a gente tem em comum, que a gente estava falando antes de começar a gravação, eu falei, nossa, fiquei muito lisonjeada quando ela me chamou, então eu estou super feliz de estar aqui. E eu também tenho uma amiga que é muito sua fã, inclusive ela pediu para eu fazer esse videozinho, esse trecho. Bruna Fortino, minha ex-chefe do Studio Look, ama o seu conteúdo. Eu amo a Bru! Eu a conheci há um tempo, num evento que ela me chamou para ir lá do Studio Look. Nossa, foi muito legal, que era junto com o Maravilhosa. Colorama. Eu adoro ela. Ama o seu conteúdo. Não tem como não amar, né? É muito divertido, é muito leve, é muito gostoso. Então, um beijo, Bruna. Estou conversando com a sua ídola Beijo, por Bru. aqui. Mas, Fê, antes da gente começar a trazer um pouquinho dessa conversa que a gente vai ter sobre autoconhecimento dentro do universo do trabalho, né? O bem-estar dentro desse mundo corporativo, enfim, eu queria saber um pouquinho da sua história. Como é que foi para você sair desse universo para criar conteúdo? O que aconteceu que foi esse turning point para você? Fê, então, eu comecei a minha página, né, que na época era Home Office Sem Filtro, de uma maneira bem despretensiosa. Então, era 2021, a gente ainda estava nessa história de pode sair, não pode sair por conta do Covid. E eu estava na casa de algumas amigas, então as poucas vezes aí que a gente se reunia era sempre num grupo pequeno, tinham 4, 5 meninas. E a gente estava tomando uns vinhos, então já tinha tomado uma taça, outra. E a gente começou a compartilhar todos os perrengues que a gente passava nesse novo normal, né? Essa frase ficou, ninguém aguentava mais ouvir na época. Mas com relação ao trabalho remoto, muito no sentido de Zoom, Teams, então perrengues, né, com relação à tecnologia, à internet, enfim, aí fofocas, fulano dormiu na reunião, ciclano, ouviram ele namorando com a mulher dele no meio da reunião. Era assim, era pesado. Aí eu falei, gente, alguém tem que falar disso. Tomei coragem e criei um Instagram. Mas assim, eu postava uma vez a cada sei lá quantos dias. A gente sempre começa de maneira amadora, né? Mas eu tive essa coragem, mas eu ainda trabalhava no CLT. Aí em 2022 eu já tinha uns 20 mil seguidores, então pegou um bom aí, um bom número, relativamente rápido. Eu comecei a namorar, parei de postar por um tempo, porque eu estava muito envolvida ali no namoro, e voltei mesmo a levar a sério em 2023, que foi quando em julho um dos vídeos estourou. E aí algumas marcas começaram a procurar, eu fui entendendo como que funcionava essa história de publicidade, como ganhar dinheiro com a internet. E aí, em setembro de 24, então do ano passado, eu já estava com a saúde mental um pouco... eu não vou falar que eu estava com burnout, tá? Porque eu não cheguei, eu passei com um psiquiatra, eu não cheguei a ser diagnosticada, mas a psiquiatra me disse ali que eu estava próxima, né, de um esgotamento ali emocional. E muito por falta de... Não era nem de volume de trabalho, era falta de reconhecimento, era, sabe, achar que minha palavra não tinha menor valor. E aí eu já estava monetizando com a internet e pensei, por que não? E eu lembro que eu estava numa viagem com meu namorado
na Itália, e tinha dia que eu acordava, tipo, mega feliz, eu vou me demitir. Aí no dia seguinte, amor, eu não vou não, eu não tenho coragem, que eu tô louca, eu não tô fazendo isso da minha vida. E ele sempre me apoiou, enfim, eu tive uma rede de apoio importante aqui em casa também, que acho que sem isso é muito mais difícil. E graças a Deus, por enquanto, está dando tudo certo. Foi mais ou Entendi. menos por Então, aí a história. teve até um desgaste ali nesse universo, mas começou como uma brincadeira. É meio que isso que eu entendi, certo? O desgaste era no meu trabalho CLT. E aí, por isso que eu. Mas a minha página começou totalmente como uma brincadeira. Nunca achei que eu ia profissionalizar isso, né? É um universo um pouco novo mesmo, né? Isso de influenciador, até pra mim, às vezes. Lógico. Eu acho que o que eu mais queria trazer, assim, para as pessoas aqui que estão nos escutando, é essa pauta justamente do trabalho CLT e como perceber os sinais de que aquilo não está mais funcionando ou de como administrar, né, essa dificuldade, porque nem todo mundo vai conseguir largar, né, o seu trabalho ou empreender, não é para todo mundo. Eu acho que existe também uma romantização do empreender e que todo mundo consegue e tudo mais, mas não é para todo mundo, certo? E aí eu queria saber o seguinte, dentro desse universo, você chegou a ter conversas internas com chefes ou com pessoas de RH sobre essas questões de saúde mental? E se sim, como que foi para você começar a conversar sobre isso? Ou não existia esse espaço? Não, até existiria o espaço, mas eu sempre, Fê, de maneira até um pouco errônea, eu nunca quis me mostrar muito vulnerável nessa última empresa que eu passei, eu queria trazer uma imagem um pouco mais madura, porque teve uma vez, até falei isso no episódio do meu podcast, que eu chorei num feedback, né? Quem nunca chorou num feedback? Era 9 da noite, numa sexta-feira, eu tava lá trabalhando, e o meu chefe, na época a minha chefe, ela tava de férias, então foi o chefe dela que me deu um feedback que eu não aguentei. E depois que eu saí dessa empresa, eu falei, cara, eu nunca mais vou ser essa pessoa, vou criar uma casca grossa. Inclusive porque esse feedback foi bem importante para eu realmente melhorar nas coisas que eu precisava. Só não foi feito de uma maneira muito bacana, mas... Então eu não abria nada disso, assim, na empresa que eu tava. Até porque é isso, eu não tava... Eu tava mais com raiva do que, tipo, com... Não tava deprê, não tava triste. Eu tava assim, por que que o plano de desenvolvimento não tá acontecendo? E aí, nesse sentido, sim, tiveram conversas com o RH, com o chefe. E, assim, às vezes, tem um pouco de sorte também, né? De você estar no lugar certo na hora certa. Então, vai abrir essa vaga, mas aí, sei lá, uma pessoa que já trabalhou com alguém, esse alguém vai puxar. Tem muito dessa política aí, né, do mundo corporativo. Então, mas eu acho super importante para quem tem o espaço, principalmente com o RH, talvez não com o seu líder direto, mas para trazer esse tipo de questão, né? Mas sempre entendendo também o lugar que você trabalha, porque tem lugares que vão ver isso como uma fraqueza, e assim, cara, não adianta lutar contra o sistema, sabe assim? O jeito de lutar, eu acho assim, quando você for o líder, quando você estiver nessa posição de maior poder, faça diferente. Mas se você quer crescer no mundo corporativo, cuidado para quem você é vulnerável, porque às vezes Exato. o tiro sai pela culatra. Tem que saber jogar o jogo, né? Entender o jogo do lugar que você está trabalhando, entender o formato e ser estratégico até nessas abordagens, né? É lógico, E eu não era muito, viu, Fê? Eu não achava que eu sabia jogar muito jogo corporativo, não. Assim, falar é mais fácil do que fazer, por isso que eu sou muito boa em dar conselho. Mas é muito mais fácil falar do que fazer. E quando você estava lá, quais foram assim os primeiros sinais que você estava percebendo que talvez aquele não fosse mais um universo para você? É que assim, eu tive alguns. É que eu não queria também expor tanto, mas eu tive alguns líderes muito bacanas nessa empresa que eu passei, e alguns que eu achava que, como pessoa, eram incríveis, mas como líderes poderiam ter agido um pouco diferente. Então, e a empresa também, assim, muitas mudanças organizacionais em pouco tempo, isso acho que causa um certo desgaste nas equipes.
Então, eu vi que eu estava começando a ficar muito desmotivada. Então, antes o que eu fazia com muita vontade, com muito, vou usar uma palavra aqui, com muito tesão, vai, eu já não tinha mais. Então, isso começou a ser um sinal. E aí, quando começa aquelas fofocas de corredor, de todo mundo reclamando, e vira aquele reclamódromo, sabe Uhum. assim? Todo mundo. Aí você já fala, Aí eu tentei ser resiliente, ainda persisti, até porque eu acho que, assim, a gente tem que saber gerenciar as nossas emoções também, né? Não é qualquer adversidade que você vai sair se demitindo. Perfeito. Então eu fiquei lá mais um tempo, mas eu via que as coisas não iam evoluir, mesmo o resultado da empresa, né? Então a gente acaba tendo uma sensação de, putz, não estão dando o valor que eu mereço aqui, né? E, e eu sempre falo para os meus seguidores, às vezes a gente é um pouco míope, né? Então, Uhum. às vezes você é recém-chegado e você acha que. E calma, não. Tem algum líder aí em cima que tá olhando e tá falando, calma, não é sua vez. Mas tem outras horas que não, que você tá enxergando a realidade e outras pessoas também, só que o avanço não está acontecendo. E daí você tem que repensar e falar, não, eu vou procurar outro lugar, ou no meu caso, né, fui empreender aí, como influenciadora, porque eu via que para minha saúde mental era melhor, porque eu não estava sempre precisando de uma aprovação de alguém, tipo, parece que no trabalho, às vezes, o seu valor, ele tá atrelado ao seu cargo, sabe? É muito difícil isso. Até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Às vezes você faz uma apresentação e, obviamente, quem vai apresentar é o teu chefe, e aí você se sente menos por isso. E assim, realmente, no começo vai acontecer isso, mas se toda vez é assim, você começa a ficar, sabe, minar a sua autoconfiança. Então eu já estava meio me sentindo que toda hora eu tinha que me provar e nunca estava suficiente. Então melhorou nesse sentido e em termos de remuneração também, porque, enfim, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta e que a gente está 100% envolvida naquilo, é mais fácil de ganhar dinheiro. Fala um pouco mais sobre isso. Como que você defende essa frase? Porque a próxima pergunta justamente ia ser assim: se você já acreditou que amar o que você faz é o bastante para não se frustrar no trabalho? Não. Vamos lá. Eu acho que existe uma utopia muito grande hoje, que o trabalho é um lugar que as pessoas acham que vão encontrar comunidade, terapia, melhores amigos. Não é isso. Mas fica mais fácil você gostar do que você faz. É lógico que eu não vou ser hipócrita de não entender que a internet é um ambiente muito democrático e que muita gente consegue ganhar dinheiro com, né, sendo influenciadores. Eu não estou falando que é um trabalho, não estou menosprezando o trabalho, mas de fato, assim, é mais fácil de você ganhar um salário mínimo na internet, Uhum. né, do que, né? Então, nesse sentido, eu acho que quanto mais você gosta do que você faz, mais motivado você fica. Isso quer dizer que, e aí possivelmente mais dinheiro você ganha, tá? Mas não é uma equação assim totalmente, não é Nada. preto no branco. Sim. Porque vai ter, a empresa não bateu meta, então ela não tem promoção, o Brasil está em crise econômica, ninguém está comprando, sei lá, alguém ficou doente na sua família, por mais que você ame o que você faz, você não está motivada para fazer nada, porque você está em depressão. Então, eu acho que não é tão preto no branco, e a minha hipótese é que a geração mais nova deposita um pouco de expectativas demais no que o trabalho vai trazer para você. Uhum. E tudo bem a gente ter colegas e, assim, pelo amor de Deus, ninguém quer trabalhar num ambiente tóxico, né? Que você não gosta de ninguém, que as pessoas são mal educadas. Mas também não dá pra gente achar que lá, assim, são raras exceções que eu conheço, sabe? Que no trabalho você fez os seus melhores amigos ou que Uhum. você encontrou o amor da sua vida. Das mensagens que eu recebo, 90% de relacionamentos no trabalho, por exemplo, são relacionamentos que foram de traições, entendeu? Sim. Então é pesado o negócio, assim. Mas eu não sei se eu me fiz entender agora. Claro, não, é justamente isso, porque
eu vejo que o trabalho, vejo não, eu sei, sinto também intrinsecamente que é uma parte muito importante da nossa vida, né? Como se a gente estivesse ali exercendo a nossa função. Porém, existem trabalhos e trabalhos, e algumas pessoas têm a sorte, o privilégio de conseguirem, né, colocar essa função como algo que é muito correlacionado ao que ama fazer. Então, eu me coloco nesse bolo aí que tem esse privilégio, porque eu realmente, genuinamente, encontrei uma forma de falar sobre o que eu amo, entender como fazer dinheiro e monetizar a partir de algo que tá muito ligado ao meu propósito, que é comunicar com as pessoas, o bem-estar e tudo mais. Mas assim, talvez até você que agora também tá nesse universo de trazer o seu conteúdo, a sua voz, a sua verdade aí para o mundo. Somos a minoria, né? Muitas pessoas vão trabalhar ali para bater ponto, ganhar seu dinheiro, ter o seu salário no fim do mês e poder viver a vida que quer para além do trabalho. Então, o nosso propósito não necessariamente está ligado à carreira. E às vezes as coisas se misturam, né? Porque é isso que você trouxe dos valores. Então, o meu senso de alto valor, o meu senso de ser uma pessoa digna, interessante, importante, relevante, vai estar diretamente ligada à minha atuação profissional. E como isso às vezes é uma armadilha, porque, primeiro, a carreira, assim como a vida, é uma coisa que dá para se transformar. Né? A gente consegue também ir, obviamente que é mais difícil, às vezes, fazer uma transição ou outra. Mas é uma coisa que é moldável. E quando a gente coloca isso totalmente na mão do trabalho, qualquer coisa que saia do nosso controle já coloca a nossa autoestima no chão, né? Então, enfim, eu acho que era mais esse ponto, assim, que eu queria entender como que você enxergava mesmo. Não, acho que você conseguiu explicar muito melhor, inclusive, Fê. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ser feliz, né? Mas também, vamos lá, com 17 anos a gente é obrigado, forçado a escolher uma carreira. Então, isso que você falou de transição é muito real, porque, tipo, quem falou que com 17 anos você sabe o que você vai. Você nem sabe. Então, quero ser publicitária. Você sabe o que um publicitário faz? Não, você não tem a menor ideia. Exato. E na faculdade você também não sabe, porque você só vai saber trabalhando. Exatamente. Então é quase que injusto você pedir para uma criança de 17 anos escolher. Então, assim, óbvio que vão ter frustrações, né? Mas eu acho que é isso, assim, tentar, à medida do possível, ficar num lugar que você gosta, mas não esperar que lá vai ser tudo maravilhoso sempre. E eu acho que algumas pessoas, elas têm até, às vezes, medo do conflito. Então, por exemplo, isso que você falou de chamar o RH, ou tentar falar, ou até falar, bater na porta do seu chefe e falar, olha, já estou aqui há um tempo, né? Vamos falar de aumento, de uma promoção. Olha, eu entreguei as coisas, as minhas metas, X, Y, Z. Muitos jovens, às vezes, têm receio de entrar nesse confronto e preferem se demitir e mudar de emprego, porque não tem as social skills ali, e eu acho que isso foi muito também devido ao trabalho remoto e a essa, né, todo mundo ficou sem o tete a tete mesmo. Então a galera prefere trocar, pular de galho em galho. Tá errado trocar de trabalho? Não. Quem sou eu para falar o que tá certo ou o que tá errado? Muitas vezes você consegue promoções muito mais rapidamente, né, fazendo isso. Mas acho que para quem estiver ouvindo e talvez estiver precisando de um pontapé, sabe? Talvez esse seja um convite, assim. Não tenha medo do confronto, porque ele vai existir. Total. E eu acho que um outro ponto que eu queria trazer era justamente essa questão da resiliência dentro do trabalho, porque o que eu sinto, tá? A gente deu passos bem relevantes nesse quesito de falar sobre saúde mental, falar sobre o bem-estar dentro do trabalho, falar sobre a psicologia positiva, inclusive até nas organizações, nos líderes, de como ser, né, dar o melhor feedback possível, deixar as pessoas realmente motivadas. Não só pela beleza da coisa, né, gente? Vamos falar a verdade, não é só porque é bonito, mas é porque também dá resultado. Então, pessoas felizes trabalhando dão muito mais resultado do que pessoas exaustas, cansadas, irritadas e que odeiam o que fazem. Então, a gente está nessa busca de como trazer o trabalho de uma forma mais saudável possível. Porém, eu sinto que agora que a gente está
abrindo essa conversa, e isso é natural que aconteça, os termos acabam ficando meio banalizados, assim, né? Tipo, meu trabalho é tóxico. Mas vamos lá, o que é Exato. tóxico, né? Tipo assim, o que encaixa num trabalho tóxico e o que encaixa num trabalho que demanda, num trabalho que não vai ser fácil o tempo inteiro, que tem metas, que tem compromisso, que tem cobrança. Então, assim, na sua opinião, em tudo que você viveu, o que definiria realmente um trabalho saudável? E quais são os sinais de que o ambiente realmente está tóxico no sentido mais real da coisa, sabe? E não só Ai, que no pergunta banalizar. pesada. Não, que pergunta difícil, assim. Eu não sei se eu vou ter a saber te falar exatamente esse momento virou a chave, sabe? Eu acho que tóxico realmente é muito, é uma palavra pesada, mas não é só um acontecimento. Acho que talvez seja uma série de acontecimentos que acontecem com frequência. Então, por exemplo, uma chefe que todo final de semana, ou todo domingo à noite te pede alguma coisa. Todo dia você trabalhar 2 horas a mais, 1 hora a mais que seja. Você nunca ser ouvido, então a tua palavra nunca tem valor. Eu não tô falando de uma vez ou outra vez, tô falando assim, sempre, né? Frequentemente. Enfim, abusos, né? Ou assédios. Os assédios são muito pesados. Então, você vê que existe algo acontecendo e a cultura da empresa é de ficar calada, porque vai passar pano, né? Então, isso também acho que já começa a configurar. Agora, existem acidentes isolados, não estou falando de assédio, mas eu digo assim, uma vez você vai ter que ficar um dia mais trabalhando até mais tarde, e existe aquilo que acontece sempre. Mas aí vai muito de qual é o seu limite, né? Às vezes para mim pode ser tóxico e para você não. Por exemplo, o meu irmão ele trabalha no mercado financeiro e é um outro rolê ali, sabe? Então assim, para ele o normal é trabalhar até as 10 todo dia, sabe? O extra é ficar até 1 da manhã. Hoje já menos, mas eu digo assim. Só que ele sabia que ia ser um período da vida dele, que ele estava disposto a passar por aquilo. Eu não tô falando que eu concordo com isso, tá? Sim. Mas quem entra nesse jogo já entra jogando esse jogo e sabe que vai ser muito bem pago por isso, na maioria das vezes. Beleza, esse é o trade-off. Então a gente tem que saber o nosso trade-off, sabe? O que pra gente é importante, até onde vai o meu limite. Essa história de trabalho presencial, agora todas as empresas, todas não, mas muitas estão voltando. E eu imagino que as empresas tenham métricas de entender que os funcionários não estão rendendo tanto online quanto rendiam pessoalmente, né? Assim, por algum motivo tem que ter, porque não faz sentido. Só que assim, se para você pegar 2 horas, 1 hora de trânsito, né, se deslocar, é um desgaste muito alto, você tem que saber que isso não é saudável, não cabe na sua vida, mas não é porque o ambiente é tóxico por conta disso, entendeu? É tipo assim, eu quero um trabalho remoto, eu quero um emprego que tenha home office, porque isso para mim é o benefício principal. Então, eu concordo com você que a gente banalizou um pouco, mas eu diria que os sinais, é um conjunto de sinais, assim, pelo menos eu não sei identificar, a não ser que seja uma coisa bem, sei lá, muito nepotismo, é um ambiente meio tóxico também, né? Tipo, sempre o filho do chefe. Sim. Não, mas é isso. Eu acho que você trouxe bem essa pontuação de ser um conjunto de coisas. E pela constância desses acontecimentos, e não por eles estarem pontuais. Porque é isso. Todo trabalho vai ter seus desafios, vão ter momentos desconfortáveis, isolando, óbvio, qualquer tipo de assédio e, enfim, questões que envolvam crimes. Mas é lógico que trabalho nem sempre é gostoso e nem sempre vai ser fácil. Você trouxe a questão de limites, e aí eu queria te perguntar se você aprendeu a estabelecer algum tipo de limite no trabalho que hoje você leva para o resto da vida e também para a sua vida pessoal, assim, que te ajude na sua saúde mental, enfim. Fê, eu nunca tive algum emprego que eu precisei frequentemente ficar muito além do tempo. Então eu não vou falar para você que
eu tinha uma carga de trabalho absurda, sabe? Então, esse limite, nas vezes que precisava ficar até mais tarde, eu ficava tranquilo, porque não era a regra. Mas um limite, eu acho que eu coloquei pra mim mesma é assim, até quando eu vou deixar que a minha história seja escrita pelos outros e não por mim. Então, assim, eu vou esperar mais um ano aqui porque eu tô quase recebendo a promoção, ou não, eu vou pegar pra mim e vou ver o mercado e vou abrir o meu LinkedIn e arregaçar as mangas e sair da minha zona de conforto porque chega, não dá mais. Então, esse limite de... E eu sei que às vezes a gente não encontra um emprego, tá, gente? Não é também, eu vou arregaçar as mangas e vai cair do céu, não é isso. Mas eu vejo muitas pessoas acomodadas, então, assim, esse limite de eu vou ser dona da minha trajetória. E eu sempre fui mais Caxias, assim. Eu sou mega empoderada, né, online e tudo, mas só que na vida real, eu não sou tanto assim, eu acho. Eu era menos, né? Então, eu sempre fui a pessoa que, tipo, até reclamava, né? Podia bater de frente, mas aceitava, fazia, aceitava a ordem, tipo, eu não sei. Talvez pode chegar aqui alguém comentar, falar, eu trabalhei com você, não era nada disso. Mas eu nunca fui muito reativa, assim, nem... Então, acho que impor limite mais nesse sentido. Tá. E o que que você aprendeu sobre bem-estar vivendo um pouco desses dois mundos que agora você está explorando? Então, o que que era bem-estar para você dentro do mundo corporativo e agora empreendendo? Como que você enxerga? Existe alguma diferença? Ou você conseguiu encontrar essa mesma noção de bem-estar dentro desses dois tipos de trabalho? Eu acho que a flexibilidade de tempo me trouxe um bem-estar absurdo. E isso que eu, assim, convido, se tiver uma pessoa aqui de RH ouvindo, sabe? Vamos promover culturas mais flexíveis nas empresas, porque principalmente no trabalho remoto, gente, é inevitável que você faça alguma coisa, né? Tenha alguma outra atividade. Então, assim, hoje, poder ser dona do meu tempo me traz uma saúde mental muito maior, porque eu faço as coisas com calma, eu não tô na correria. Eu sentia que eu sempre acordava e tava, tipo... E ainda, assim, trabalhando de casa, eu trabalhava do meu quarto. Não tinha um escritório aqui. Então, essa separação do ambiente de lazer e do ambiente de trabalho mesmo, me trazia muita ansiedade, sabe? Então, eu acho que a liberdade de tempo é o principal fator. E essa coisa de não sentir que eu tenho que estar toda hora me provando, porque por mais que você tenha que se provar para um algoritmo do Instagram, para uma marca que te contrata, ser sua própria chefe, e de novo, eu sei que a gente está falando aqui de um privilégio, né? Não é todo mundo que pode, que consegue, mas é outra história, assim, sabe? Você ter... A pressão pode ser maior? Pode ser maior. Muitas vezes eu não sei quanto que eu vou ganhar daqui a 2 meses, né? E lá no CLT eu tinha todo mês, tinha 13º, tinha bônus, tinha VR, não tenho mais nada disso. Mas nada paga a minha... Acho que a minha autoconfiança melhorou, porque é isso, eu não tinha que estar toda hora tipo, será que agora vão olhar pra mim e falar, agora você tá pronta, ou não, ainda não, sabe? Tipo, isso me exauria muito. E você acredita que não existe mais nenhuma chance de você voltar para o mundo corporativo ou você deixou uma porta aberta? Nunca é muito tempo, né? Eu não sei, assim, o que vai acontecer, por exemplo, depois que eu for mãe, sei lá, pode ser que minha vida mude 360, pode ser que eu fale, não quero expor meu filho online, chega de Instagram. Eu não sei, eu sou geminiana e eu mudo muito. Ai, delícia. Então nunca é muito tempo. Mas no curto prazo, não. Eu acho que ainda tem muita coisa que eu quero explorar. E assim como você, eu acredito muito em trazer conversas significativas, sabe? Para mais pessoas e bater papo. Acho que tá faltando a gente ser mais sem filtro, com o perdão da piada, mais sincero. E conversas transparentes, inclusive também no trabalho, né? Sim. Porque, olha, se todo mundo fosse transparente de verdade, tipo, sei lá, então
você tá ali querendo uma promoção e aí alguém vira e fala, deixa eu te falar uma coisa, Fê, não vai vir, tá? Ó, eu também acho que você merece, ó, tá tudo bem, mas agora a empresa não vai dar, não vai ter. Eu acho que fica mais fácil. Aí você já sabe que é por causa disso, né? E não que, é o seu valor, ou tipo, você tá quase pronta, não tá pronta. Ou, sei lá, vão trazer alguém do mercado para ser seu chefe agora, porque a empresa... Não sei, eu acho que a gente precisa de mais transparência. E dentro dos seus conteúdos que trazem essas realidades, essas versões sem filtro, com humor, o que eu acho genial, porque justamente é como se fosse uma chancela de tipo, eu posso falar o que for, porque a gente tá aqui rindo dessa situação. Mas eu acredito que muitas pessoas troquem com você e tragam feedbacks. Teve algum conteúdo que você teve, um retorno de algum seguidor, uma seguidora sua, te agradecendo de alguma forma por trazer algum assunto à tona? Então, dos vídeos de humor, eu acho que as pessoas comentam e acabam se soltando mais, mas é difícil elas compartilharem alguns que são muito direto ao ponto. Eu recebo mais feedbacks, às vezes, de quando eu abro uma caixinha de pergunta e as pessoas pedem algum conselho e eu falo a minha opinião. E eu já tive gente que falou, ai Fê, eu tive coragem de sair de um emprego que não me fazia feliz, porque eu fui atrás, você me ajudou nisso, obrigada. Então isso me deixa super contente, é o motivo principal pelo que eu faço isso. Agora eu brinco também, gente, calma, não vai sair se demitindo de lugar nenhum. Demissão em massa. Eu não sou dona da razão. Demissão em massa pela Fernanda Sem Filtro. E assim, e no começo eu tinha muita síndrome do impostor com relação a isso, viu, Fê? Porque eu pensava assim, cara, eu não sou uma pessoa que chegou num cargo, eu sou diretora de RH, o que eu vou falar, sabe, para as pessoas? Mas às vezes eu não precisa ter essa chancela, é só alguém falando com transparência e talvez se comunicando de um jeito que prende atenção para os outros, que nem você falou, falarem, esse tema aqui é interessante. Tem muita mãe e pai que às vezes comenta que mandou isso pro filho que tá um vídeo pro filho que está entrando no mercado de trabalho. Tem muita gente de RH que me segue. Teve uma menina logo no começo que ela usou um vídeo meu para um treinamento de RH. Eu falei, nossa, que legal. Tipo, do que não fazer, né? Uhum. Então eu fico feliz. É lógico, isso conecta, né? Trazer a realidade, ainda mais de uma forma leve, é como se a gente tivesse pondo um espelho, assim, para situações, né? Para as pessoas realmente enxergarem que aquilo é real, que aquilo acontece, isso é só uma interpretação da realidade. E trazer as conversas à tona. E que bom que você começou, que teve a coragem, né? Inclusive você trouxe essa palavra no começo da nossa conversa, da coragem de começar. Inclusive, queria juntar essa palavra coragem com a palavra que você trouxe aqui também dos conselhos que você dá. Então, que conselho você daria para uma pessoa que está buscando coragem de mudar algo em relação ao seu trabalho nesse momento? Ai, Fê, eu acho que a gente vive uma vez só para todo dia acordar e falar que merda que eu tô indo para esse lugar. Não pode falar palavrão aqui? Pode super, tá liberada. Sabe, tipo, gente, assim, então é lógico, é o que a gente falou no começo. Nada vai ser um parque de diversões, mas se isso tá ocupando um espaço na sua vida que você tá, sabe, infeliz todos os dias, que você acorda, não é tipo, ai, que saco a segunda-feira, não é isso, é assim, realmente sentir que aquilo tá te drenando. Tome coragem, existem vários coaches especializados em transição de carreira, headhunters que você pode contratar. Só que assim, vamos fazer isso com responsabilidade. Então, identifica que você tá, cansado, que você tá no burnout, ou que você tá infeliz, tá insatisfeito. E aí, o que eu falei de arregaçar as mangas é isso, tipo, guarda dinheiro, porque nenhuma mudança, transição de carreira é fácil. Seja ela para empreender, seja ela para mudar de área, seja ela para mudar de empresa na mesma área. E vai com a cara e com a coragem. Vai ser mais difícil no começo? Vai, porque você vai chegar num lugar novo, que você não vai ter as conexões que você tem hoje, você não vai saber o caminho das pedras, vai ser difícil, mas quem sabe você não vai ser mais feliz, né? E quanto antes
a gente deixar de perder tempo, melhor, eu acho. Porque depois você pode adiar e falar, ai, olha só, perdi, não perdi porque acho que a gente nunca perde, tudo serve de aprendizado, mas deixei 5 anos passarem aqui num lugar que eu detestava porque eu tava com medo de sair da minha zona de conforto. Sim. É dar o primeiro passo, né? Eu também, quando falo do Escuta Ela e conto do processo, eu sempre falo para as pessoas que às vezes o medo que paralisa é quando a gente começa a ver o caminho inteiro de uma vez só, né? Assim, nossa, para eu chegar lá, eu vou precisar fazer isso, aquilo, Perfeito. lá, 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 lá. Aham. Olha toda essa estrada, tipo, olha todo esse percurso que eu tenho que fazer para chegar lá, não dá. E lógico, se você olhar dessa forma, vai dar muito medo, porque são muitas etapas no caminho. Mas eu acho que o principal é ter a coragem de dar o primeiro passo. E o primeiro passo pode ser tão pequeno, né? O primeiro passo pode ser, inclusive, dentro do seu trabalho, sem mudar nada, sem falar nada. Sei lá, atualizar seu LinkedIn, né? Atualizar o seu Perfeito. currículo. Começar a conversar com alguém, chamar alguém que você admira ou que tem um trabalho que você acha legal para tomar um café. Total, as pessoas não fazem isso, de trocar ideia com quem tá no lugar que você queria estar, né? E eu não fazia também, tá? Depois que aí você começa a criar conteúdo, falar, trocar ideia, né? Você pensa, olha, podia ter feito isso. Isso é uma coisa que, meu, pega um tio de uma amiga, alguém, tipo, chama para um café, perfeito, Total. para entender como é que é. E entender assim, eu acredito muito nessas conexões e que os caminhos vão se abrindo e as portas vão se abrindo conforme a gente vai andando. Não dá pra ficar também planejando tudo no papel e esperando que depois que você tiver todo esse caminho traçado num mapa, de repente você chegue lá, sabe? As coisas vão aparecendo. E, mais uma vez, como você trouxe também, nada escrito em pedra, né? Então, eu vou até trazer um pouco da minha vivência com o Conta. trabalho, porque eu nem ia, tá? Mas aí agora eu tava pensando, falei, poxa, até comentei no começo do podcast aqui, da Bruna, do Still the Look e tal, e que foi uma experiência do ano passado que foi muito rica pra mim. Eu sou formada em publicidade, né? E na época da faculdade eu trabalhei em agência, eu fui redatora, sempre gostei de escrever, né? Eu escrevo até hoje, só que com a minha linguagem, falo de autoconhecimento e tudo mais, mas na época da faculdade, eu, inclusive, entrei porque eu achava que ia ser atriz, tá? Esse era o meu sonho. Eu já tinha feito uma graduação em artes cênicas, mas meus pais falavam, não, você tem que fazer uma faculdade. E eu falei, bom, beleza, então eu vou fazer publicidade porque eu vou aprender, tipo, o backstage da publicidade de televisão. Era isso que eu imaginei. E aí, na A gente faculdade, acha, né, que vai aprender. a gente entra achando que vai aprender uma coisa e no fim aprende outra ou até se encanta por outra. E É. aconteceu isso. Eu nem passei perto dessa parte da cinematografia, da publicidade e tudo mais. Eu amei o marketing, eu amei essa parte. Eu me envolvi muito nessa parte de criação pela escrita, enfim. E aí eu trabalhei em agência como redatora e depois com marketing esportivo, porque eu também sempre gostei muito de esporte. Falei, bom, vou buscar esse caminho. E aí estagiei, né, cuidando de atleta, cuidava das redes sociais de alguns atletas e tudo mais, adorava. Mas era como assim, o meu plano de ser atriz tá ali ainda. Fazia vários castings, tomava muitos nãos. Muitos. O que é isso? Ah, você chegou a fazer casting, tudo. Muitos. Eu trabalhei, tipo assim, minha primeira publicidade, eu tinha 13 anos. Foi com Sempre Livre. Nunca esqueço. Foi tipo assim, sei e tal. Então, assim, comecei a Pronto. trabalhar Aham. muito novinha, mas obviamente por algo que eu gostava. Eu tinha também esse privilégio de, tipo, meus pais pagavam a minha escola, né? Eu tinha todo um Sim. suporte, mas eu queria trabalhar. Capricorniana que sou, né? Então, Sim, focada. meu primeiro salário, meu primeiro cachê foi com 13 anos. Maravilhosa. E eu amava trabalhar. Então, é uma coisa que até hoje vibra muito forte em mim. E aí, na verdade, por N questões que eu já trouxe em vários podcasts do Escuta Ela, não vou nem ficar repetindo muito. Quando eu tava lá com os meus 19 anos, comecei a ter muitas crises de ansiedade. E isso começou a mudar o rumo da minha vida inteira.
Então, até por isso que eu falo da importância da gente buscar ajuda, né? Buscar se cuidar, porque, honestamente, eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse tido suporte, ajuda, auxílio médico, Sim. enfim. Isso me ajudou muito, me deu muita garra e para seguir em frente, assim. E estudar, porque eu sou muito curiosa, então eu queria aprender, inclusive, sobre o que estava acontecendo comigo. E fiz uma pós-graduação depois de psicologia positiva, que também tem muita coisa legal que envolve o trabalho. Eu sou louca para estudar mais de psicologia, porque eu faço análise há, tipo, 10 anos. Você então vai eu amo, mas amar, continua. porque tem toda essa parte do universo do trabalho, da liderança e tudo mais, do feedback. É muito, muito bonito, assim. E aí, enfim, 2020, meio que como você também, assim, vou começar no portfólio, tipo, eu achava que ia ser um portfólio dessa minha parte de comunicadora, juntando essas questões da pós que eu tava amando, e nasceu Escuta Ela, de uma grande intuição minha. E agora vai fazer 5 anos que eu tô 100% com Escuta Ela, né? O primeiro ano foi bem difícil de monetizar, primeiro ano e tal, então também fazia alguns freelas Normal. com publicidade. Abri uma loja dentro do Escuta Ela, então teve loja. Eu acho que, de alguma forma, o Escuta Ela é um grande exemplo, assim, pra mim, de possibilidades, sabe? E que a gente nunca vai saber exatamente se a gente não tentar. Então, eu tentei de tudo. Eu fiz loja, vendia chá, vendia vela, fazia freela em paralelo e tudo mais, até que começou a realmente monetizar. Só que aí, é isso, nem tudo não existe só um lado bom de empreender e só um lado bom do CLT, assim como não existe só um lado ruim dos dois lados. Eu, por estar empreendendo há tanto tempo, passei a me sentir muito solitária dentro do meu Sim, eu também. espaço, sabe? Você não tem com quem trocar. Você não tem time. Às vezes você queria até passar raiva com alguém no escritório, mas você não tem. E não tem alguém que guie o seu caminho. Do sentido assim, não tem um líder, um chefe que vai falar, hoje você vai fazer, essa é a sua lista de coisas. Ou, se você fizer tal coisa, a sua próxima etapa é essa promoção, né? Você não tem essa visão de escada, Nossa, total. sabe? Então, pode ser que do dia pra noite você suba 20 escadas de uma vez. É o que acontece com algumas pessoas, mas não talvez, mais uma vez, é a exceção. E outros que você fala, gente, pra onde eu tô indo? Tipo, eu tô... Não, e aí o paradoxo da escolha, porque você também pode ir para 15 lugares, né? Tipo, várias vezes eu fico assim, mas eu foco só em humor ou eu começo a, tipo, dar dicas práticas, não sei o quê. Aí eu comecei a entender que eu tenho que ouvir a minha audiência, entendeu? E ver o que a galera tá querendo, porque é muito solitário. Exato. E aí, eu, mais uma vez, aqui talvez trazendo isso como uma dica, de conversar com pessoas que você admira. Nem sempre você vai conseguir conversar com o seu ídolo, sabe? Assim, uma pessoa que você segue na internet, que você adora e que é super bem sucedida. Às vezes a pessoa não vai ter tempo para conversar com você. Mas existe um universo de pessoas que podem te inspirar. E eu, por muita sorte, querendo ou não, uma das pessoas que mais me inspirava, eu tinha um contato, que era a Manuela Bordache, que é a dona do Still The Look. Então, eu conversava com ela. Eu fui criando um relacionamento muito pra ter uma guiança, assim, sabe? E Sim. foi nessas conversas que, de repente, surgiu uma oportunidade de colaborar com o Still The Look. E aí, na hora, me deu um choque, porque eu falei assim, gente, eu empreendo. Como que eu vou ter o melhor dos dois mundos, né? A Hannah Montana do trabalho, como é que vai ser isso e tal? E eu encontrei um formato, pelo menos por um tempo, para entender o que... Em nenhum momento eu falei que o Escuta Ela não existia, mas Sim. eu tocava os dois ao mesmo tempo, assim, o meu trabalho lá. Eu fiquei, acho que 10 meses lá. E foi uma experiência maravilhosa, que eu nunca imaginei que iria acontecer, sabe? Que não estava nos meus planos, mas surgiu e eu falei, por que não? Mas não caiu no seu colo, né? Não caiu no meu colo. Você foi lá bater na porta. Não caiu no meu colo. Nada, vou te falar uma coisa. Nada na minha vida caiu no meu colo. Nada. Eu tenho muita sorte em muitas coisas, eu sei. Mas é bonito isso. Eu tenho... Mas a sorte, ela tá caminhando ali com você, fazer a sorte chegar até você, né?
Tem uma frase, né? A sorte só te encontra trabalhando. Meu pai sempre falou isso. Sim, e assim, eu tava até conversando com um amigo essa semana, porque eu virei pra ele e falei assim, ai, manda mensagem pra essa marca e, tipo, se apresenta, quem sabe eles te chamem pra você ganhar um café lá deles e tal. E eu mandei um áudio, ó, fala isso, aquilo, tipo, se vende bem e tal. Pontuei lá as características dele. Ele, caramba, como você é boa. E eu falei assim, não, eu estou contando uma história e eu estou indo atrás. Tipo, você tem que ir atrás. Eu acho que uma das minhas características que eu mais tenho orgulho nesse universo do trabalho é a cara de pau, sabe? É o entender que o não eu já tenho. Então, buscar as estratégias de cavar o seu sim. Não ficar esperando que ele chegue. E entender que oportunidades, às vezes, elas não chegam absolutamente lapidadas, perfeitas, exatamente como você queria, sabe? Essa questão do Studio Look, pra mim, não... O convite, o trabalho, ele não veio exatamente como eu imaginava. Eu falei assim, vamos fazer uma parceria do Studio Look com Escutar ela, que hoje existe, mas não chegou dessa forma. Chegou, mas vai ser dessa forma. Eu falei, quer saber? Você vai lapidando. Exato, eu vou abrindo a porta conforme estão me dando. Eu vou jogando esse jogo. Então, beleza, não é exatamente como eu queria, mas eu vou lá e eu vou entender o que a vida tá me propondo. Porque se aconteceu dessa forma, vamos ver. Eu também nunca fui passiva na vida e eu tenho um pouco de raiva de quem não vou mentir, porque eu acho que é isso, gente. Assim, dá seus corres, sabe? Dá seus pulos. Óbvio, não vamos ser aqui e falar, tudo vai acontecer, até porque tem coisas que eu não falo, mas que eu almejo que estão muito longe do que eu tenho hoje. Mas eu não deixo de almejar, não, e de criar oportunidades para que elas aconteçam, porque... E aí, eu acho que vem a importância também de uma rede de apoio, né, Fê? Total. De pessoas que te levem pra cima, sabe? Se você tem um namorado, uma namorada, alguém que fica, não. Ou alguém que é muito acomodado do seu lado, repense, porque aí não dá. Exato. E como esses ambientes, eles vão fortalecendo a gente, elevando e construindo, enfim. E eu sou muito grata por essas oportunidades que a vida, de alguma forma, mostrou, e que sim, eu corri atrás e aconteceram, porque vão mostrando novas pessoas, novos contatos, novas oportunidades mesmo. Então, na verdade, eu compartilhei tudo isso para mostrar que a vida não tem uma linha reta, absoluta, perfeita, óbvia, sabe? A gente vai entendendo o nosso caminho conforme a gente vai andando. Acredito muito nisso. E outra coisa que eu queria até trazer, que eu li essa semana, era uma pergunta assim, você acredita que você está no seu ápice? Que você chegou, né, no lugar que você almeja? E eu fico pensando, hoje a minha resposta é não acho. Mas será que um dia a gente vai realmente olhar e falar, chegamos? O que você acha? Mas eu acho que essa é a graça, porque assim, se você chegar, tipo assim, o que mais você vai querer, sabe? Eu acho que isso não impede da gente reconhecer os nossos esforços e entender que não precisa ser uma busca insana, incessante para chegar num lugar, mas também se você não quiser chegar em nenhum outro lugar, tipo assim, que graça tem a vida, né? Então, eu também não considero que eu tô no meu ápice ainda, apesar de entender tudo que eu já fiz e que eu conquistei, mas se eu não achar que tem ainda lugar para crescer, putz, eu vou sonhar com o quê? Vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou pensar o quê, sabe? Exato. É sempre bom a gente ter um degrau a mais pra gente almejar e chegar. Ao mesmo tempo que é bom a gente celebrar quando o passo é dado, sabe? Eu converso muito isso com a minha terapeuta. Do tipo, eu coloco na minha cabeça que eu quero executar algum projeto ou alguma coisa, um trabalho que eu quero que aconteça, eu vou lá, dou tudo de mim. E por muito tempo eu dava tudo de mim, aí eu ia lá, conquistava. No máximo eu olhava e falava, yes, consegui, próximo, sabe? Ai, não fez mais que obrigação, sabe tipo assim? ai, que legal, nananã, celebrava por 10 segundos e depois já tava tipo, tá, e agora? E hoje em dia eu faço um exercício muito real de, cara, eu celebro de verdade, assim, nem que seja um dia, mas é consciente, do tipo, Sim.
Aí eu vou tomar como aprendizado, Por viu, Fê? favor. Porque às vezes eu preciso também. E eu às vezes meu namorado ou minha mãe me pega, me chacoalha, e minha psicóloga também, escuta, olha isso, esse ano inteiro, o que que foi, não sei o quê. Mas é uma coisa que tem que vir da gente, porque a gente nasce e morre sozinho, essa é a É esse o verdade. Então a gente reconhecimento. precisa. Porque senão a gente, mais uma vez, lógico, dentro do ambiente de trabalho ou sendo você empreendedor, é lógico que você quer o reconhecimento, é lógico que você quer alguém bater no seu ombro e falar muito bem, você mandou bem, parabéns. Só que a gente não pode depender só disso. Então, esse exercício do reconhecimento é uma coisa que eu levo muito a sério na minha vida. Então, eu combino as coisas comigo, do tipo, se eu fechar esse trabalho, ou se isso aqui der certo, eu vou. Às vezes é assim, eu vou em tal bar e eu vou pedir um vinho. E aí teve uma vez que eu fiz isso, tipo, eu recebi uma mensagem que tinha fechado. Eu falei assim, nossa, eu vou até tal lugar e eu vou pedir uma taça de vinho. E eu vou tomar essa taça de vinho, tipo assim, sozinha, curtindo esse Ai, que momento. delícia. Porque eu consegui, sabe? Aí teve outra vez também, sei lá, eu quero comprar uma coisa. E aí eu falo, tá, se tal coisa acontecer, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou vou me comprar permitir. tal coisa porque eu quero me dar tal coisa. E às vezes são coisas pequenas. E teve uma. Eu até compartilhei no Escuta Ela esses tempos que eu tava numa fase bem ansiosa, com questões de trabalho, oscilando muito. E eu falo muito, eu tento preservar muito essa coisa da abundância no sentido de me sentir uma pessoa abundante, sabe? Mentalizar isso Mentalizar mesmo, né? isso, vibrar isso, porque senão a gente fica só no medo, na escassez, no não tenho, Na não escassez, consigo, não chega, não tem o suficiente, vai faltar. E isso gera mais e mais ansiedade. E parece que a gente não consegue enxergar quando as portas da abundância se abrem, sabe? E, mais uma vez, eu sou capricorniana, eu amo trabalhar. Dinheiro é Ama ganhar uma dinheiro. coisa muito importante, gente. Não dá pra ficar só achando que Não, óbvio. não existe falar de bem-estar sem falar de dinheiro, gente, no mundo que a gente vive. Dinheiro é parte da nossa saúde mental. Não existe uma pessoa com saúde mental plena se ela não tem dinheiro pra ter condições básicas, sabe assim? E que bom que a gente tem condições básicas pra usar o nosso dinheiro pra, na verdade, ir atrás dos nossos sonhos, né? Então, eu tava bem ansiosa e tal, e eu acredito muito nessa coisa da abundância do... Beleza, eu sou uma pessoa que sou bem calculista no meu dinheiro. Eu não gasto muito, não. Tipo, eu sou bem assertiva mesmo. Mas eu tava muito nessa de, tipo, não, eu não vou gastar, não posso, porque tal trabalho não fechou e tal, tal, tal. E aí, apareceu pra mim uma xícara de uma loja de uma amiga. Uma xícara de cerâmica, feita à mão e tal, que tava escrito abundância. Ela custava, não sei, acho que uns R$ 120. E aí eu olhei pra aquela xícara, na hora eu pensei, tipo, primeiro eu pensei, não preciso de mais uma xícara. Não preciso, A real é que eu não preciso. Se eu for pensar em tudo que eu quero comprar e eu preciso, eu não preciso de nada. Eu preciso de comida, ar e um teto, né? A gente não precisa das coisas. Sim, de 10 lookinhos. Não precisa. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar essa xícara, mas eu vou comprar essa xícara como um exercício da minha abundância, no sentido de, eu não tô comprando, tipo, uma xícara da Shein, sabe? Que eu tô exercitando alguma coisa que também não é próspera. Não, eu tô comprando da loja da minha amiga, na qual eu vou estar ajudando ela, que é uma empreendedora assim como eu. Então, eu vou estar incentivando o trabalho dela. Eu vou estar incentivando o trabalho de uma ceramista, na qual ela comprou a xícara, que ela mandou encomendar aquela xícara. Então, é uma cadeia saudável. E eu tô conscientemente gastando esse dinheiro, acreditando que eu tô investindo em mim. E é isso que eu vou vibrar pro universo. Tipo assim, eu vou comprar essa xícara conscientemente. No dia seguinte, o trabalho que eu mais queria fechar, fechou. Então, eu quero o link dessa caneca agora. nem é... Todo mundo aqui nos comentários pedindo o arroba da... Eu coloco a arroba da caneca. Junto. Mas nem é sobre a caneca e não é sobre gastar, sabe? É sobre investir em você. Eu acho que o exercício aqui é, tipo, pra quem tá ouvindo e talvez também esteja num momento de dúvida na carreira, no trabalho, de inseguranças e tal. Cara, repensa a sua vida no sentido até onde você tá investindo seu dinheiro em relação ao seu trabalho.
Porque você tá horas e horas gastando o seu tempo de vida para um reconhecimento financeiro. E como que você tá gastando isso? Como você tá honrando o tempo que você tá investindo? Não, porque se não é isso, você não gosta do que você faz, tá gastando seu tempo e você tá deixando esse dinheiro que é justo, valioso, importante, em blusinha, em cafezinho, sabe, em rolês aleatórios, quando você Pra poderia. aguentar o dia a dia que você não quer. Quando você podia Mas eu investir em acho você, sabe? Tipo, a xícara pode ser um curso. Não, e eu acho que também, às vezes, por exemplo, se o seu objetivo é dinheiro, tipo, faça um planejamento. Eu vou ficar nessa empresa que eu detesto por um ano, porque eu sei que eu vou ganhar bem. Tudo bem, entendeu? Respeito. Tipo, foi uma escolha consciente sua de, realmente, olha, os meus dias são mais chatos. Mas eu sei que no final de um ano eu vou ter tido um salto na minha carreira, ou eu vou ter conseguido dar entrada no apartamento, ou vou, sei lá, qual que é o sonho de cada um. Então, isso também pode ser um objetivo, né? É só entender o que é importante para você e o que você tá fazendo pra. Agora, não adianta estar num lugar que você não gosta, achar que você tá ganhando pouco e não fazer nada para tentar mudar. Se você tá fazendo e não tá vindo, calma, uma hora vem. Mas se você não tá fazendo nada, Não. O aí. nada vai te resultar em nada. Essa é a verdade. Exato. Então, eu trouxe essa questão também da xícara. Mais uma vez, gente, não é pra vocês. Se vocês quiserem comprar a xícara da minha amiga, eu vou ficar muito feliz, tá? Júlia Mesadri vai ficar muito feliz também. Mas não é nem sobre isso. É sobre você investir em você. Talvez essa xícara seja um curso que você vai fazer e vai te aprimorar e vai te ajudar, né, nessa busca por um novo emprego. É um livro. É você fazer parte de uma comunidade. É você fazer. Ai, tenho umas amigas também. Ou amigas não. Bom, também é. São só as minhas seguidoras maravilhosas que tem o Clube da Escuta. Que elas viraram. Uma delas virou pra mim e falou assim: Fê, eu pagar o Clube da Escuta é o meu café premium, assim, que ela quis dizer. Tipo, é o meu investimento mensal ali, que é R$ 35, mas que ela tá se dando esse prazer, esse presente de estar numa comunidade de mulheres interessantes, lendo livros, tipo, conversando, tendo acesso a isso. É um investimento nela, porque ela não sabe o que pode acontecer. Pode ser que ela escute uma coisa dentro daquele grupo que abra Desperta alguma coisa nela. ela faça uma conexão. Então, é você também usar esse seu dinheiro, que é fruto do seu trabalho, do seu tempo, do seu intelecto, em prol também de algo abundante e próspero na sua vida. É o que eu mais acredito. Sim. E Fê, estamos chegando no final do nosso bate-papo, muito delícia. E queria fazer um Ai, bate-bola. amei, passou voando. Passou voando, já estamos aqui Passou. 50 minutos conversando. E pra gente fechar, na verdade, eu queria Tá. que você falasse pra gente, se você pudesse mandar uma mensagem automática em todos os e-mails da sua vida, o que ela diria? Ai, meio pesado, não sei. É porque, assim, às vezes, eu tenho muita raiva. Vou explicar antes de responder, tá? Chata, mas enfim. Tenho muita raiva de pessoas que não são, tipo assim, que não buscam as coisas antes. Então, eu acho que eu responderia: você já olhou no Google antes? Para qualquer coisa, antes de entrar em contato. Você já pesquisou no Google? Procure no chat GPT e no Google. Não, eu acho que seria, sei lá, estou ausente, depois eu entro em contato com você. Não sei, acho que seria uma coisa assim. Tá ótimo. Próxima pergunta do nosso bate-bola, na verdade. Qual foi a situação de trabalho mais absurda que você já viveu ou escutou? Ai, uma vez eu tinha, sei lá, uma semana de empresa, numa empresa que era do setor agrícola, enfim, de commodities, e eu tava numa convenção de distribuidores. Então, assim, era 99% de homens, tá? E eu devia ter, sei lá, 23 anos, era uma pata, e eu cheguei ali no meio daquele monte de homem, eu tava preparando a sala para apresentação de um dos líderes, né, que também era homem. E aí eu falei: gente, licença rapidinho, vou atrapalhá-los aqui com um bando de cliente lá, para conectar aqui o fio, para, enfim, preparar a sala. Bem, tipo, uma coisa de início de carreira mesmo, né? Ainda mais na primeira semana, você vai fazer o quê?
Aí um senhor, para não falar um velho babão, me olhou assim de cima a baixo. Para você, a gente espera o tempo que for. E tipo, respirou fundo, quase no meu cangote. Eu me senti tão usada, tão. E assim, e era um monte de homem, me senti uma atração num circo, sabe? Foi péssimo, assim, acho que foi uma situação absurda. E aí tem assim, gritos em reunião que você presencia, às vezes você fala, meu, que a pessoa tá nervosa, ou tipo, sei lá, o estagiário, uma vez o estagiário ele mandou um e-mail para um cliente em cópia e ele tava metendo pau numa área interna da empresa, tipo, falando assim, ah, mas isso não foi culpa minha, foi culpa de compras, porque não sei o que. Só faltou ele falar, essa incompetente, e o cliente em cópia, sabe assim? Então, essas absurdas, e muitas que eu ouço, mas essas foram algumas das que eu já vivi. Nossa, isso de e-mail, meu Deus do céu, até eu já fiz umas burradas de colocar gente errada. Eu também, Gente, que eu horror. também. E por fim, o que você diria para quem não se sente feliz no trabalho, mas também não pode sair dele agora? Crie ferramentas para conseguir alcançar o trabalho que você quer. Estabeleça um planejamento mesmo, de prazo, de planejamento financeiro, de um passo a passo de cursos ou especializações que você precisa para ser mais ativo nessa mudança e menos passivo, porque as coisas não vão cair do céu. Arrasou. Fê, muito obrigada pela nossa troca. Faz o seu jabá aí, fala para as pessoas te seguirem nos canais, para conhecerem mais o seu conteúdo. Vou fazer o meu jabá. Eu estou no Instagram, no TikTok e no YouTube, como Fernanda Sem Filtro. O meu podcast vai voltar nesse segundo semestre agora. E aí, Fê, você vai lá também como convidada para a gente pensar num assunto bem bacana. E. Oi? Amei, já tô pronta. Ah, e eu falo de mundo corporativo, mas eu também falo de outras coisas. Então, se você gostou aqui desse bate-papo, do Escuta Ela, dá uma olhada nas minhas redes para entender aí um pouco mais do meu trabalho. E obrigada a você, Fê, pela disponibilidade, pela parceria, enfim, por me dar aqui esse espaço para uma conversa tão gostosa. Imagina, o prazer é todo meu. E muito obrigada a você que tá aqui até agora nos escutando. E até quinta-feira que vem. Um beijo.